Grava. A literatura portuguesa se destaca no modernismo, que vai de 1915 até nossos dias, reunindo tendências diversificadas. O período caracteriza-se por buscar uma literatura que expressa uma consciência crítica da realidade portuguesa. Destacam-se Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, José Régio, Branquinho da Fonseca, Jorge Sena, Sofia de Mello, entre outros. Época moderna. O romantismo é introduzido em Portugal em 1125, através da publicação de Camões, de Almeida Garrett. Essa revolução literária correspondeu a profundas mutações históricas, que culminaram com a queda do absolutismo e a ascensão da burguesia. Durante 40 anos, de 1125 a 1165, dada da questão Cãibra, que muda os rumos da literatura. Durante o romantismo, os gêneros tiveram um desenvolvimento desigual em Portugal. Na poesia, além de Folhas Caídas de Garrett, apenas alguns poemas isolados atingem um bom nível de elaboração artística. Garrett foi também um ponto alto romântico português, destacando-se de suas obras a tragédia de Frei Luís de Souza. Obras de sabor clássico, pelo luto de sentimento apóstolo, envolvendo o horror, mas com soluções românticas, uma das maiorias expressões teatrais da língua portuguesa. O romance parcial, que tem seu ponto alto em Camilo, e o romance campesino, cujo destaque é Júlio Diniz, nele aparece a grandeza dos sentimentos humanos sobre o panorama social da burguesia urbana, como na obra de Camilo. Destaca-se também o historiográfico romantismo português, que produziu uma das mais altas elaboração das construções do romance português, através de um viajante. A década de 60 marcou o fim do romantismo e a introdução do espírito realista em Portugal. Nesse período, a Universidade Portuguesa, sob influência da vanguarda europeia, voltou-se para o estudo revolucionário do socialismo e do positivismo, uma agressão de Castelo da Universidade defendendo as ideias românticas que gereciando, polêmico denominado questão de Caimbro ou questão do bom final e do bom gosto. Em 1871, as conferências do Cassismo, Liris Bones reafirmou as ideias realistas e desta, com a participação de Antero de Quintal, Teófilo Braéja Vieira de Castro, entre outros. O realismo português foi rico em vários gêneros, em poesia, atividades múltiplas, podendo se dividir em poesia realista. O romance da época tornou-se reformado na medida em que abandona o caráter descomprometido do romantismo e passa a discutir a realidade, transformando-se em arma de defesa das ideias comunitárias e dos ataques às instituições em decadência, finalizando principalmente a burguesia enquanto regime político e social. Essa de Queiroz destaca-se como romancista, que pela fidelidade do retrato que esboça da sociedade portuguesa, que pela maleabilidade, fluência e naturalidade de linguagem que adota. A evolução da obra de figuras mais importantes do realismo mostra desde a adição de uma ideologia ortodoxa e combativa até o enfraquecimento desta ideologia, caracterizando pela aceitação da crença em alguns dos valores do espírito. Essa metamorfose ocorrida na década de 80 coincide com o despertar de uma nova estética literária, o simbolismo. A consciência portuguesa desperta para problemas e verdades novas do universo, da vida humana e da nacionalidade, percorrendo novos caminhos no campo da arte, da filosofia, da política, da ciência. A geração simbolista é a realizadora de ideias reformadas. Gravando. Toda essa preocupação climática implicava em novas soluções formais, tanto do ponto de vista da estrutura lógica da linguagem e do lírico, quanto dos valores musicais, como o ritmo, as combinações sônicas. Essa preocupação se traduzia em alguns escritores, no culto da literatura. O Manifesto Futurista, ultimamente de Fernando de Pessoa,
Álvaro de Campos e da revista Seara Nova contribuíram para que, em torno de 1925, mudasse definitivamente o panorama da cultura portuguesa com a instalação do modernismo. A geração de 50 caracteriza-se por possuir uma grande diversidade de tendências conforme se observa através da leitura de suas maiores ficcionistas. Virgílio Ferreira e Agostinho Bessa se destacou nessa época. Persiste, no entanto, uma tendência à leitura filosofante, mais ou menos tocada do existencialismo, e outra, a manutenção do pressuposto neorrealistas. Em fins das décadas de 50, o romance tradicional começou a ser atacado, intriga aos personagens revistos, profundamente modificado e até mesmo neutralizado, ou estilhaçado, destacando-se as realizações de Alfredo Margaredo, entre outros autores se destacaram-se nessa época, por inovar e ter segurança técnica e por ter sido estilosos.